Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo este vídeo. E no dia de hoje nós vamos falar sobre a atividade número 33 do dia 28 de setembro de 2020. Tá? Essa atividade foi planejada em conjunto com o professor Júnior. Tá? Então vamos ver aqui. Eu tenho o texto, né? Essa atividade de hoje, a gente vai falar sobre duas coisas, tá? A primeira coisa é classificação de frações e a segunda coisa é como transformar uma fração em outro tipo de fração, tá? O que seria essa classificação de frações, gente? Porque, assim, existem tipos diferentes de frações, né? Por exemplo, existe uma fração que o número de cima é menor que o número de baixo, existe outra fração que é o contrário, o número de cima é maior do que o número de baixo. Só que quando a gente está se comunicando, a gente está conversando, imagina que cansativo seria a gente ficar repetindo isso. A fração que o número de cima é menor que o de baixo. Fração nananana. Uma frase grande que a gente pode resumir. E como que a gente resume essas frases, né? Na nossa linguagem do dia a dia. É dando um nome para essas coisas. E aí a gente passa a falar o nome em vez de falar a frase inteira. Então a primeira parte da aula aqui vai ser basicamente mostrar para vocês que essas frações elas têm um nome, né? E aí vocês sabendo o nome dessas frações a gente consegue se comunicar mais tranquilamente. Então vamos lá. Classificação das frações. A classificação das frações distingue-se em três tipos. Quais são os três tipos de frações que existem então? Fração própria, tá? Fração imprópria e fração aparente, ok? Vou fazer tudo de vermelho a partir de agora. Quando precisamos representar numericamente uma parte de um todo, utilizamos as frações. A estrutura da fração é dada por... O que significa isso? Olha só, ali está escrito A, tem um A sobre o B, né? Muito bem. Tá, professor Fausto, mas as frações elas têm números, não letras. É porque é o seguinte, pessoal, a partir de agora vocês vão ver bastante letras na matemática, mas as letras elas não são... na matemática a gente não usa as letras do mesmo jeito que a gente usa na nossa língua diária. Tá? Na matemática as letras elas são nada mais nada menos do que símbolos que representam que pode ser qualquer número que está ali, ou um número desconhecido. Nesse caso aqui, a gente está representando para dizer que o A pode ser qualquer número, o B pode ser qualquer outro número, tá? Como são letras diferentes, a gente está dizendo que são dois números diferentes quaisquer, tá? Se fosse A sobre A, por exemplo, como é a mesma letra, eu teria que colocar o mesmo número, tá? Então, aqui vocês podem pensar qualquer número e colocar no lugar do A, pensar qualquer número e colocar no lugar do B, tá? Então, esse A aqui vai ser chamado de numerador, né, na fração, igual está aqui do lado, e esse B aqui, ele vai ser chamado de denominador, tá? Igual está escrito aqui do lado também. O traço entre A e B significa divisão. Então, esse traço aqui também é um símbolo, né? Divisão. A dividido por B ou numerador dividido por denominador. O numerador sempre estará acima do denominador. Como vimos, cada tipo de fração possui sua especificidade. Cada tipo de fração tem a sua própria maneira de ser, né? Por isso, é necessária uma forma de classificá-las. Assim, há três tipos de fração. Quais são os três tipos? Própria, imprópria e aparente. Tá? Vamos ver o que são essas frações. Se vocês pararem para pensar no nome já, própria é o contrário de imprópria e vice-versa. Um é o contrário da outra. Então a gente já sabe que essas duas frações elas são contrárias. Tá? O que é uma fração própria? Uma fração própria
é o que realmente é uma fração, que é realmente um pedaço de alguma coisa. Vamos ver os exemplos aqui, ó. Os exemplos que a gente tem aqui do lado. 3 sextos, 5 nonos, etc e tal, né? Se você parar para pensar e fizer o 3 sextos representado num desenho, tá? Vou fazer de uma outra cor aqui, tá? Fazer os 3 sextos representados num desenho. Lembrando que, gente, sempre precisa fazer os pedaços do mesmo tamanho, tá? Senão a gente não está representando a fração, ou pelo menos que pareça ser do mesmo tamanho o máximo possível, ok? Muito bem. Então, se eu representar esse 3 sextos aqui, ó, tá? Essa é minha, vamos dizer que isso seja uma pizza, né? Então eu tenho essa minha pizza aqui que é inteira, e se eu representar 3 sextos dessa pizza, então 1, 2, 3, tá? Esse pedaço aqui, que eu pintei de vermelho, esse pedaço aqui, ó, isso realmente é um pedaço da pizza, não é a pizza inteira, tá? Então é propriamente uma fração, é uma fração própria, ok? Isso é uma fração própria. As frações próprias, elas têm a característica de que o numerador é sempre menor do que o denominador. Se você olhar todos esses exemplos que aqui a gente tem, são todas frações que o numerador é menor que o denominador, certo? E por isso elas são todas frações próprias. Então isso aqui são frações próprias. Pausem um pouquinho o vídeo e anotem isso aqui no caderno, tá? Depois continua. E as frações impróprias, que são o contrário disso? Bom, se as frações próprias têm um numerador, né, menor do que o denominador, então as frações próprias são o contrário disso. As frações próprias, o numerador é maior do que o denominador, né? Então vamos ver os exemplos que a gente tem aqui do lado. Aqui do lado a gente tem 9 sextos, tá? 9 sextos. A gente tem 65 32 avos, né? E a gente tem vários outros exemplos. Pessoal, se eu fosse representar a fração 9 sextos, tá? Se eu fosse representar a fração 9 sextos, olha só o que ia acontecer, tá? Sextos, né? Significa, o denominador significa que a minha pizza está dividida em quantos pedaços? 6 pedaços. Tá aqui então minha pizza dividida em 6 pedaços. Muito bem. Só que olha que interessante o que vai acontecer. São 9 cestos. Então vamos tentar representar 9 cestos aqui. Se eu pintar 1, eu tenho 1 cesto. Se eu pintar 2, eu tenho 2 cestos. Se eu pintar 3, eu tenho 3 cestos. 4 cestos, 5 cestos, 6 cestos. E aonde que eu vou pintar mais? Eu cheguei nos 6 cestos, né? A ideia é o quê? Que eu pegue uma outra pizza dividida também em 6, porque é cestos, e continue. Então nessa primeira pizza eu já tenho 6 cestos. Eu vou pintar a outra pizza até chegar em 9. Então aqui eu tenho 7 cestos, 8 cestos, 9 cestos. Por que essa fração se chama fração imprópria? Ela é imprópria porque ela tem um pedaço inteiro aqui, ó. Ela não é propriamente uma fração, certo? Ela é imprópria porque ela tem um pedaço inteiro dentro dela. Se ela tivesse só esse pedaço que é uma fração, ela se chamaria própria. Mas como ela tem esse pedaço aqui, essa pizza que é inteira dentro dela, ela se chama uma fração imprópria. As frações impróprias, gente, elas têm uma característica, novamente aqui, ó, de que o numerador é maior do que o denominador. Todas as frações impróprias, elas têm isso aqui. Então essas são as frações o quê? Impróprias. Ok? Uma é o contrário da outra, tá? Uma é o contrário da outra. Elas são antônimas, né? Certo, gente? Seguinte,
vocês podem pausar de novo o vídeo sempre que vocês precisarem, vocês pausem o vídeo e escrevam, né? Copiem no caderno essas anotações que vai ajudar vocês a lembrar, ok? Muito bem. Continuando aqui então, fração aparente. Vamos lá para a fração aparente então. O que é fração aparente? Tá? A fração aparente são as frações em que o numerador, olha aqui, o numerador é múltiplo do denominador. Tá? Lembre-se que se o numerador, olha para cá, olha aqui para mim, ó, se o numerador é múltiplo do denominador, significa que o denominador é divisor do numerador. Um é o contrário do outro. E sempre vai ser desse jeito. Lembre-se que, se o numerador é múltiplo do denominador, então o denominador é divisor do denominador, né? Como eu falei. Você pode pensar também que é uma fração que representa uma divisão exata. Então, olha só, para a gente entender legal isso aqui, vamos olhar os exemplos que a gente tem aqui do lado. Tá? Exemplo A, a gente tem 12 sextos. Tá? O exemplo B, a gente tem 6 sextos. Tá? E o exemplo C, a gente tem 30 sextos. Ok? Deixa eu tirar esses desenhos daqui para a gente não confundir, né? Ok, muito bem. Vou passar um traço aqui. Muito bem, continuando então. Esses três são exemplos de frações que são aparentes, ok? Se você olhar para essas três frações ali, você vai olhar, o numerador é maior do que o denominador, então elas são frações impróprias, professor? Não, elas não são frações impróprias. Elas têm a aparência de uma fração imprópria, por isso que elas se chamam frações aparentes. E por que elas só têm a aparência de uma fração imprópria? Ora, a fração também não representa uma divisão? Sim. Então isso aqui é 12 dividido por 6. Tá? 12 dividido por 6 é 2. É uma divisão exata. Isso aqui não é a divisão? Sim. Quanto que é 6 dividido por 6? É 1. Deu uma divisão exata. 30 dividido por 6. Isso aqui não é uma divisão? É uma divisão. Então 30 dividido por 6 dá quanto? Dá 5. Certo? Muito bem. Se deu divisão exata, ela não é uma fração imprópria. Ela só tem a aparência de uma fração imprópria. Então ela é uma fração aparente. Professor, como é que eu vou saber se dá uma divisão exata? 9 na tabuada do 6. Tem um 9 na tabuada do 6? Não tem, né? E assim por diante, tá? Muito bem. Ok, gente? Basicamente são esses três os tipos de frações, tá? Então, agora, a partir de agora, a gente passa para o segundo momento da nossa aula, tá? Se você quiser pausar o vídeo um pouquinho para dar uma descansada e anotar algumas coisas, dá uns 2 minutinhos, 2, 3 minutinhos, depois volta aqui, solta o vídeo de novo e continua vendo, tá? A gente vai continuar agora. Eu vou mostrar para vocês como que a gente transforma uma fração imprópria em um número misto, tá? Eu vou mostrar para vocês o que é um número misto antes de tudo. Vamos lá. Primeiro de tudo, quem já assistiu Harry Potter, sabe que no primeiro filme, quando o Harry Potter ele mora em Londres, né? E ele é chamado para a escola de Hogwarts. Ele vai para a estação de trem de Londres e existe lá a estação de trem 1, 2, 3, 4, estação de trem 9, estação de trem 10. Só que no papel que ele tem, diz assim, é para você embarcar na estação de trem 9, 3 quartos. Essa estação de trem para ele embarcar. Mas ora, como que tem uma estação de trem 9 3 quartos? 9 3 quartos é um número que está entre o número 9 e entre o número 10. É 9, alguma coisa. Tá? Enfim,
Aí ele vai lá e entra no pilar, né, da estação de trem, e aí ele passa magicamente para um outro lugar que tem um outro trem mágico também, né? Muito bem. Esse 9/3/4 ele é um número misto. Por que ele é um número misto, tá? Por que a gente chama isso aqui de número misto? Porque este número aqui ele tem uma parte que é inteira, tá? O 9 é um número inteiro, ele não é um número quebrado, ele não é uma fração, tá? Ele é um número inteiro. E ele tem uma parte também que é uma fração, tá? Esse número aqui significa nada mais nada menos que ele é o 9, que é a parte inteira, mais a fração que é 3/4. Então seria uma soma, é 9 mais um pedacinho, né? Seria 9,75 na verdade isso aqui, tá? Muito bem. Agora olha aqui para mim. Todo número misto também é uma fração imprópria. A gente pode pegar um e transformar no outro, tá? E isso eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo agora. Transformação de fração imprópria em número misto, tá? Anotar aqui, ó, número misto. Anotem isso aqui no caderno também, tá? Pausa o vídeo um pouquinho, anota, depois você volta aqui. Dada a fração 15/7 imprópria, para representarmos em forma mista, teremos que efetuar a seguinte divisão, tá? Seguinte, vamos fazer aqui, ó, 15/7, tá? 15/7. Se a gente parar para representar o 15/7 igual a gente fez aqui em cima, ó, tá? Vamos tentar fazer isso em desenho em primeiro lugar. Eu não vou fazer pizza agora, eu vou fazer barras, tá? Que vai ficar mais tranquilo, tá? Gente, sempre que vocês forem fazer barras no caderno de vocês, usem régua. Aqui eu não vou usar régua porque eu estou usando uma mesa digitalizadora, é um aparelho que eu uso no meu computador para escrever isso na tela, tá? E aqui não tem como eu fazer régua, tá? Mas sempre que vocês fizerem isso aqui, usem régua, tá? Todos os meus escritos em papel mesmo, eu faço usando régua também, ok? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Mais ou menos do mesmo tamanho todos, né? Tem que ser do mesmo tamanho, senão não é fração, né? É alguma outra coisa que não é fração. Certo, meu povo? Só o traço aqui. Pronto, muito bom. Seguinte, eu tenho aqui uma barra dividida em 7, né? Tá? Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. Vamos tentar representar, então, o 15/7. Tá? Vamos tentar representar o 15/7 aqui. Como é que a gente representa o 15/7? Então tem lá 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7. Tem os 7/7. E para continuar, tem que colocar outro, senão não vai dar, né? Então a gente continua. Aqui eu já tenho 7/7, 8/7, 9/7, 10/7, 11, 12, 13, 14/7, tá? E aí, finalmente, com a terceira barrinha, eu consigo completar o 15/7, tá? Gente, isso aqui é bom pintar direitinho, mas eu estou fazendo isso só para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas é bom pintar direitinho, fazer bem certinho, bem bonitinho. Muito bem. Eu representei, então aqui eu tenho 15/7. Se eu contar cada um desses pedacinhos aqui, eu tenho o 15/7. E agora, se vocês pararem para pensar, vocês vão concordar comigo que essas duas barrinhas estão preenchidas por completo. Então são 2 inteiros. 2 inteiros mais o quê? Mais 1/7. Então, esta fração aqui, ó,
esta fração 15 sétimos, tá? Ela pode ser representada como 2 inteiros e 1 sétimo. Essa fração imprópria é a mesma coisa que esse número misto, tá? Mas professor, precisa fazer conta então, não é só fazer desenho? A questão é a seguinte, minha gente. A gente está lidando com uma fração que tem 7 pedaços, são poucos pedaços, tá? Agora, imagina você, se você pegar uma fração que tem 100 pedaços. Como é que você vai desenhar 100 pedaços? Não vai dar. Vai ficar muito mais fácil você fazer, então, uma conta, certo? E, a partir disso, você montar o número misto, ok? Eu vou deixar esse aqui do lado, tá? Vou passar aqui para o lado, depois a gente pega de novo, só para liberar o espaço do nosso quadro. Muito bem. Qual é o tipo de conta que você tem que fazer então? Tá? Eu vou pegar um outro exemplo aqui. Essa fração aqui, ó, 39 quartos. Tá? Eu quero transformar essa fração em um número misto. Tá? Qual será o número misto que ela é? O que eu vou fazer com essa fração? Eu vou pegar 39, vou fazer a divisão que ela representa. 39 quartos. Certo? Muito bem, eu vou fazer essa divisão. Vamos fazer a divisão então. Vou fazer a divisão igual eu falei no meu outro vídeo lá que tem no canal. Se vocês ficarem com dúvidas, vocês deem uma olhadinha lá no vídeo, tá? Muito bem. Na tabuada do 4, o número que chega mais perto do 39 é o 36, tá? E o número que eu fiz vezes 4 para dar 36 foi o 9, tá? Então, 39 menos 36, vamos fazer aqui. 9 menos 6 dá 3. 3 menos 3 dá 0. Muito bem, fiz a divisão, deixa a divisão com o resto. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ver aqui o seguinte. Este número que está aqui no quociente, que está aqui no resultado da divisão, ele vai ser o quê? Minha parte inteira do número misto. Ok? Muito bem. O número que está aqui no resto, tá? Vou colocar aqui resto. O número que está aqui no resto, ele vai ser o meu numerador. Ok? E, finalmente, o número que está aqui no meu divisor, ele vai ser quem? Ele vai ser o meu denominador. Certo? Então, basicamente, eu só fiz uma conta de divisão e eu já tenho tudo que eu preciso para montar o número misto. Então, esse ponto de interrogação aqui que antes existia, né, ele sai fora, porque agora a gente já tem a resposta. Né? E qual que é a nossa resposta? A nossa resposta é que essa fração imprópria aqui é o seguinte número misto. Vamos ver qual que é o número misto. É a parte inteira, que é o 9, certo? A parte inteira que é o 9. Ok? É o numerador e o denominador. Quem que é o numerador? É o meu 3, tá? Não precisa colocar o 0 do lado, é o 3. E o denominador, quem que é? É o 4. Certo? Então eu fiz essa divisão aqui, eu peguei a fração imprópria, fiz a divisão e transformei ela em um número misto. E aí eu vejo que a nossa estação 9/3 do Harry Potter, né, ela poderia ser chamada de estação 39 quartos também, tá? Então, gente, eu vou deixar só esse exemplo aqui, tá? Voltem uma vez, veja de novo a minha explicação, volte uma terceira vez e veja de novo, até que vocês entendam muito bem o que está sendo feito aqui, tá? Outra dica que eu dou para vocês. Depois de terminar de ver essa videoaula, pega o texto e leia o texto. Leia, tá?
mesmo que eu já tenha acompanhado aqui com você, pegue e leia, criem esse hábito, porque sempre que a gente usa todos os recursos que a gente tem para aprender, nossa aprendizagem ela fica muito melhor, muito maior, tá? Então, não se limitem apenas a ver o professor Fausto falando e tentar fazer. Terminou de ver o professor Fausto falando, vai lá e dá uma lidinha, porque às vezes você lendo aquilo ali que você está vendo, você vê uma coisa, uma outra coisa diferente que eu não falei aqui. Às vezes surge uma dúvida e você tirar essa dúvida você aprende melhor ainda, certo? Então, faça isso. Depois que terminar isso aqui, essa videoaula, você dá uma lidinha, né? Muito bem. E a gente tem o contrário também aqui. Transformação do número misto em fração imprópria. Ok? Vamos ver aqui, ó. É o contrário, né? A gente pegou uma fração imprópria e transformou num número misto. Agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai pegar um número misto, certo? E transformar numa fração imprópria. Olha aqui, ó. Dado o número misto 3/5, para transformá-lo em fração imprópria, teremos que seguir a regra: repetir o denominador e multiplicar o denominador pela parte inteira e somar o produto com o numerador. É bem simples, olha só. Né? A gente falando assim, às vezes parece que fica complicado, mas é uma coisa bem simples. Olha aqui o exemplo que tem ali. Ó. Eu tenho 3/5. O que eu vou fazer aqui? Tá? Eu vou pegar o denominador e multiplicar pela parte inteira. Tá? Então, 6 vezes 3, né, fica 18. Tá? Então, o que vai acontecer? Vai ficar 18, né? Aqui já tem o 6 aqui embaixo, né? Vai ficar 18, que eu multipliquei, 6 vezes 3, 18, né? E somar com o 5 que já estava ali, né? Certo? Então, 18 mais 5 fica 23 sextos, tá? Então, esse número misto aqui, 3/5, tá? Ele é a mesma coisa que a fração imprópria, 23 sextos. Ok, gente? De novo, vejam mais uma vez essa explicação, volta o vídeo, se não entendeu, volta, veja de novo, tá? Leia aqui, mande dúvidas lá no sistema, eu vou responder sempre, mas mandem a dúvida o mais rápido possível, tá? Porque o sistema às vezes ele não me avisa, quando tem uma resposta lá, depois que passou o tempo de entrega, né? Por exemplo, hoje é dia 28, né? Esse trabalho vai ser para entregar no dia 5 de outubro, tá? Passou do dia 5 de outubro, o sistema não me avisa mais, tá? Então, coloquem lá suas dúvidas, tirem suas dúvidas e assim por diante, ok? E aqui nós temos exercícios. Agora é com você, né? São exercícios de você identificar se a fração própria, imprópria ou aparente, e são exercícios de você transformar fração imprópria em número misto e misto em imprópria. Certo, gente? Basicamente era isso, tá? Essa aula ficou um pouco comprida porque eu precisei explicar para vocês, né? Mas é tranquilo porque o tempo da nossa aula em sala de aula é 45 minutos. E se vocês pararem para pensar, né, a gente tem 4 aulas de matemática por semana, 45 minutos cada uma, fica 3 horas de matemática por semana, né? Esse vídeo aqui, ele dá menos de uma aula, menos o horário de uma aula, né? Então é tranquilo para assistir, certo, gente? Era isso o que tinha para hoje. Um grande abraço para todo mundo. Se cuidem, saiam de casa apenas se extremamente necessário, lavem as mãos, usem álcool gel, né? E se cuidem bem, né? E até a próxima.
Uma ótima semana para todos e todas.